Bom dia, Lúcia. Felipe na área, grande Felipe. Beleza, irmão? Deixa a galera entrar aqui, já chamo, já. Curtiu um somzinho aí. Som de qualidade, de manhã cedo, segunda-feira, semana começando. Fala, irmão, grande Genaro. Cleide, tudo bom, Cleide? Guinéia, como vai você vir? Tudo certo? Fala, Diogo. Beleza, irmão? Oi, Ale, Leide, a galera conhecida, coisa boa. Bom dia a todo mundo, boa semana, né? Deus abençoe a todos. Semana aí com muita saúde em primeiro lugar e muito trabalho também. Muita coisa pra gente fazer. Deixa eu chamar logo o Felipe aqui. Bom dia! Aí, vou só botar o som aqui, peraí. E aí, meu irmão? E aí, Tudo irmão? certo? Que sonzão, hein? Sonzeira, né, cara? Qualidade. Como começar a semana bem. Eu gosto de colocar um som já pra dar um ânimo, levar a energia lá pra cima. É isso aí, só vibe boa, só energia positiva, cara. Nada de coisa isso negativa, aí. deixa pra lá, já foi. E Vamos aí, falar cara, um como é que pouquinho tá? sobre isso aí. Vamos, muito. Então, em primeiro lugar, meu irmão, ó, cara, obrigado aí por aceitar o convite. Eu já, sabe que eu tô devendo uma pra ti já, que todo dia que eu acordo eu me arrependo já, que é a questão do livro, né? Mas Tá é aqui, verdade, ó. assim, a maioria das pessoas não sabe disso, acho que ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Mas quando tu me convidou, eu tava na mudança da Bahia pra cá, e eu tava numa loucura, não tinha tempo nem pra respirar, tava aqui, tava lá, tentando montar duas operações a 3 mil quilômetros de distância, e, cara, me passei, esqueci. E aí, quando eu vi, eu falei, caramba, quando eu vi o negócio do livro, o Remo, todo mundo falei, caramba, vacilei. Mas tudo bem, vai ter uma segunda edição. Vamos ter uma outra Né? oportunidade em breve. Com certeza, Felipe. Então, eu queria, em primeiro lugar, te parabenizar aí pela coordenação do livro. O livro ficou fantástico, ficou excelente. Só a galera de qualidade aí, todo mundo, todos nossos amigos, né? Mas pessoas assim que têm contribuído muito para o mercado imobiliário. E você, por ter capitaneado isso, tu não sabe, quer dizer, com certeza tu sabe a importância que tu tem aí para o mercado imobiliário, para as pessoas que estão começando, sobretudo, e até para quem já está na carreira, né? E tem um norte aí e tudo mais. Então, eu queria te parabenizar, te agradecer também por participar aqui, por né, tirar um pouquinho do teu tempo na segunda-feira e aceitar compartilhar com a galera aí que nos acompanha um pouco do teu conhecimento. E era isso, irmão. Só te agradecer demais aí e dizer que tamo junto, conte comigo sempre e a palavra é toda tua. Igualmente. Cara, olha que legal. O livro, ele trouxe, além de alguns aprendizados, porque a gente aprende sempre, né? O conteúdo dos amigos lá. E ele me aproximou de muitas pessoas bacanas do mercado imobiliário. Algumas pessoas, assim, eu posso te falar que viraram irmãos mesmo. E até algumas pessoas que não entraram, né? A questão do livro me trouxe a oportunidade de se aproximar mais dessa galera, de compartilhar, de aprender, e foi show de bola. E eu sei que em breve a gente vai ter mais algumas novidades, e certamente você vai receber um convite nosso aí. Bacana, Bom, show de bola, cara. agradecer o espaço. Você é um cara que eu admiro muito no mercado, um cara super inteligente. Sempre que eu converso com você, eu vejo suas lives, eu aprendo alguma coisa que é já para colocar em prática. Então, obrigado pelo convite, obrigado por abrir o espaço aí da sua audiência para a gente conversar um pouquinho. Obrigado a você, meu irmão. E também parabéns pela escolha do tema, né, cara? Eu sempre deixo a galera aí livre para escolher o tema. E eu fiquei bastante surpreso com o tema que tu escolheu, porque a gente prega muito que o corretor é um empresário, né? Que ele tem que ter uma mudança de mindset. Que ele não é. Acabou essa fase de corretor empregado. O corretor é o dono Tá do seu até próprio aqui, negócio. ó. No meu rascunho tá aqui, ó. Corretor é empresa. Isso aí. Então, assim, como empresa, nada mais importante do que o cara ter um controle emocional, né? Tu precisa ter um controle emocional para lidar com as diversas pressões externas que existem, e também internas, e até com a família e tudo mais. Você tem que fazer venda, porque senão você não sobrevive. O motor de qualquer negócio é a venda. Mas não adianta fazer venda e não ter um controle financeiro, né? Então, eu queria Sim. te passar a palavra aí, que você tem total autonomia aí para tocar o assunto. Então vamos lá. Eu separei aqui em 3 pilares, 3 passos, sei lá como a galera achar melhor. Então o que eu acho super importante e que esse momento ele traz à tona essa situação. Primeira coisa, cara,
o corretor ele precisa entender que ele é uma empresa. Se o corretor, independente dele trabalhar como autônomo, dele trabalhar numa construtora, dentro de uma imobiliária, ele é uma empresa, cara. Então, ele tendo isso na cabeça, ele precisa entender já. E eu costumo brincar que desde lá da foto do WhatsApp dele, Acra, ele precisa se comportar como uma empresa. Como que é a imagem que o corretor de imóveis empresa está vendendo para os clientes? Perfeito. Então, assim, qual que é o horário que a empresa dele funciona? Como que é o atendimento da empresa dele? Como que é o visual da empresa dele perante ao cliente? Então, primeiro ponto, entender que é uma empresa. Eu costumo dizer que até o funcionário CLT, ele precisa se comportar como tal. Que entra dentro daquela questão do cara vestir a camisa, né? Que a gente escuta muito no mercado. O funcionário CLT, para ele crescer dentro da empresa, ele tem que trabalhar ali como se o negócio fosse dele. Entregar o melhor, se comportar como uma empresa. E para o corretor autônomo não é diferente. E a gente vê no mercado, você sabe que a gente não vê isso. O cara, às vezes, mente lá para a imobiliária, que está com cliente, que está em visita, e na verdade ele está se enganando, entre outros fatores. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a parte de vendas. Não sei se você conhece corretores que trabalham dessa maneira, aquele cara que ele bate a meta dele e ele dá aquela acomodada. E vai para Miami. Entra na zona de conforto. Eu costumo dizer que esse é um grande erro do corretor, cara. Não existe limite. Se você conseguiu atingir aquela meta que você programou, se você conseguiu, aqui a gente fala muito do corretor juntar uma carteira, né, Acre? Ó, se você tiver uma carteira de X mil, é uma carteira saudável já, você começa a tá num patamar diferente. Então, saiu uma venda, você coloca outra e vai mantendo essa carteira. E aí o corretor, às vezes, ele bate aquela meta dele, entra na zona de conforto, e aí o que acontece? Ele perde o time. Vai caindo, Vai caindo. E aí ele espera, às vezes, chegar lá no fundo do poço para se ligar. E aí é onde fica... E aí fica aquela carreira assim, né? Por que acontece? O cara vende hoje, ele vai receber daqui, às vezes, 60, 70 dias, dependendo do processo, né? E aí, ele criou a carteira, entrou na zona de conforto, ele não vai sentir esse impacto agora. Ele vai sentir lá na frente. Presença ilustre aqui, Felipe. Eliane Ribeiro, tem Denis Levati, Vinete. Show, só galera top. Todo mundo é ilustre, mas exatamente. Obrigado, Eli. Beijão, Eliane. Então, aí ele vai sentir a diferença lá na frente depois de 2, 3 meses. Sim, sim. Que vai dar aquele buraco. E aí tem outro ponto também da venda que você falou que quando eu trabalhava em lançamento eu via muito, cara. O corretor, ele não coloca assim, ó, eu vou tirar férias tal mês do ano, eu vou tirar férias que seja 2, 3 vezes no ano, mas desde que você tenha um planejamento para aquilo acontecer e ser saudável, ok. Mas aí o cara, ele vende, aí ele pega e vai lá para Miami, vai viajar, torra todo o dinheiro e volta, o que a gente fala, volta duro. E aí desesperado. E aí, quando eu falo de vendas, eu não estou dizendo que o cara ele tem que vender todo mês, mas ele tem que se preocupar, pelo menos, em fazer o processo da venda. Porque o que vai levar à venda é o processo bem feito. Você tem uma imobiliária aí que trabalha, né, a Remax, e fala muito de processos de venda. Acho que você pode concordar comigo, que a gente não precisa focar na venda, mas focar no processo que leva à venda. Faz sentido? Total. Quando a gente fala muito de sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é algo intangível. O sucesso é uma linha de chegada imaginária que ela na realidade não existe. Quanto mais você chega perto dessa linha de chegada, mais longe você vê que ela de fato está, né? Sim. Então, na verdade, o sucesso, eu falo, o sucesso é o caminho, o sucesso é a jornada. Desfrute a jornada, desfrute o tempo que você está, os aprendizados que você tem para fazer hoje e vá agregando isso e implementando, porque não adianta você ouvir numa live, você aprender algo, você ler um livro e você não colocar em prática, não adianta nada, né? Então você vai incrementando as coisas ao longo do caminho e isso sim vai te preparando, te qualificando para o sucesso, construindo maior carteira de clientes e daqui a pouco você já não tem que estar naquela prospecção absurda como você no início da carreira, porque você começa a receber indicações e não apenas de clientes, de colegas sobretudo, né? Quando você falou que eu tenho que, como corretor de imóveis, como eu sou a minha empresa, eu tenho que ter uma boa postura, não é apenas para o meu cliente, mas como que o teu colega te enxerga, né? Será que o teu colega
quer fazer negócio com você, né? E a gente brinca muito que águia não gosta de, não se mistura com galinha, né, cara? É isso aí. Ô, cara, a gente fez uma negociação aqui, eu vou chegar nesse ponto, mas eu lembro de você toda vez, cara, dessa negociação. Quando a gente for falar disso daqui, eu vou te explicar e você talvez vá lembrar. Então, assim, o corretor ele precisa se preocupar com o processo. E o processo ele é no dia a dia, né, cara? Tem corretor que às vezes não entende quais são as atividades Chaves, principais, né? as atividades chaves. O que eu preciso fazer todos os dias que vão me levar a um degrau a mais do processo de vendas? Então, assim, quantas ligações eu preciso fazer, quantos contatos eu preciso fazer, com quem eu preciso falar. Então, o corretor, às vezes, ele entra, ele fica alienado ali nas redes sociais, quando ele vai ver, acabou o dia, cara. Então, às vezes, Eu chamo do triângulo das bermudas do mercado imobiliário, né? Que é o Gmail, o Facebook e o Instagram, né? Ele fica ali. E agora tem o TikTok, né? Que tá uma Então. história aí que o corretor precisa estar no TikTok, porque se ele não tiver no TikTok nessa onda de crescimento, ele vai perder o time do negócio. E tem muita gente lá vendo, cara. Entendeu? Então não Verdade. vai ser mais o triângulo, né? Daqui a pouco vai começar. Vai virar um. Exato. E aí, assim, quando a gente fala de processos de vendas, em alguns lugares a gente fala de. Aí vocês falam angariar imóvel? Angariar ou captar. Aqui a gente fala captar, né? Então, assim, também processo de vendas, processo de captação, porque eu entendo que a captação ela é o ponto-chave para se iniciar um negócio imobiliário, porque Sempre. sem o imóvel, sem o contato, né? Sem a informação. E aí, eu entro aqui onde eu falei que eu lembrei de você. O corretor, dentro do processo, ele precisa identificar quem é o cliente dele e aonde o cliente dele está. E aí eu não lembro, não sei se você vai lembrar, o nosso primeiro contato foi no Top Brokers, acho que foi em 2018 ou 2017. Sim, balneário lá. E um bate-papo nosso, eu lembro que você falou assim, pô, cara, o corretor ele precisa entender que ele não tem que ficar dentro da imobiliária. O cara tem que ir para a rua, o cliente dele está na rua. E aí você falou assim, o cliente dele está na academia, cara. Uhum. E aí eu faço academia aqui, e acho que foi em janeiro ou dezembro, um corretor nosso vendeu para um casal que faz academia no mesmo horário que eu. Lógico. Cara, e aí eu falei assim, puxa, olha, eu falei pro Denis, o Akan falou, cara, o cliente tá na academia, ó, o casal, eles fazem academia no mesmo horário que eu, e eu poderia estar com uma camisa lá escrita assim, sou corretor de imóveis e posso te ajudar. Exato, cara. Olha só, Entendeu? como é o nome dele? O Rick Carro. Eu não sei se tu chegou a assistir a live com ele. Tá lá no YouTube. Não. Se tu não assistiu, assiste que vale muito a pena. E ele fala uma coisa muito legal. Primeiro que ele fala assim, cara, não dá nome para os teus. Não chama cliente, nem de lead, nem de prospect, nem de comprador e nem de vendedor. Chama pelo nome, cara. É o Felipe. Eu não tô falando com o corretor, eu tô falando com o Felipe. Ou seja, o Felipe vai para academia, o Felipe vai para padaria, e o Felipe tá no meio da. O Felipe tem vida social. Então faça parte da vida social do Felipe. Né? Então, quando o corretor entende essa dinâmica, que eu não preciso fazer nada demais. Eu preciso ser eu e estar com as pessoas que são elas e me relacionar de forma genuína, normal, natural. Né? Outra coisa que o Rick fala é o primeiro passo de um corretor de imóveis é o quê? É fazer com que o cliente ou esse amigo ou essa pessoa se torne confortável com ele. Né? Ou seja, Sim. se eu te conheço da academia, a gente bate o maior papo, a gente tá lá, e tu já tá confortável comigo, tu já me considera como um cara legal, um cara igual a você, um cara semelhante, cara, e você tem uma necessidade de compra, ou vice-versa, claro, é natural que a gente vai fazer negócio junto, ou pelo menos solicitar um apoio, ou uma indicação, ou seja lá o que for, né? Cara, e assim, aí eu falei pro Denis, puxa, ainda bem que eles vieram fazer negócio com a gente. Porque eu tava no mesmo ambiente, ali foi, assim, eu ouvi você falar naquele momento, coloquei a ideia na cabeça, mas sabe quando a gente não coloca em ação? É o que você falou muito aqui, não adianta ver live, não adianta ler livro, enfim, fazer curso, se você não colocar em ação. E aí, a partir desse momento, o Denis mandou fazer um monte de camisa, cara, assim, ó, sou corretor de imóveis e posso te ajudar. Então, assim, cara, isso ficou marcado, e eu lembro de você toda vez nessa negociação. Se Deu tu tudo vê certo. se tu vê os corretores da Remax, todos andam com o PIN,
E geralmente todos andam com, como é que chama? Com aquele Crachá? cordãozinho, o crachá, o cordão e o crachá escrito Remax. Por quê? Porque eles estão identificados, onde quer que estejam, né? Na padaria, claro, na academia você não vai estar com crachá, mas você pode estar com uma camiseta. Mas na padaria, na rua, você pode estar. E muitas vezes eu canso de sair do elevador aqui e os caras falam comigo, ah, esse balãozinho aí, isso aí é uma imobiliária, né? Isso. Daí já começa a puxar o papo. E normalmente, quando você conversa com uma pessoa, os estudos dizem que em até 5 minutos alguém vai perguntar para alguém o que você faz. Então não preciso chegar para você e me apresentar, oi Felipe, tudo bem? Meu nome é Acre, eu sou corretor de imóveis. Não, não é isso. Eu vou chegar a conversar contigo numa boa, e Felipe, tal, sobre o dia a dia, sobre o contexto que a gente estiver. E em algum momento, ou eu vou perguntar para você, ou você vai perguntar para mim, e aí, Acre, o que é que você faz? Daí você vai me dar a abertura e dizer, ah, Felipe, eu sou corretor de imóveis, sou especializado aqui no bairro tal. Por acaso, se você, né, conhecer alguém que precisa comprar, vender ou alugar um imóvel, está aqui o meu cartão. Simples, natural, né? Show. Aqui a gente também utiliza o crachá, né? E o crachá veio de um aprendizado quando eu entrei no mercado, Acre, eu trabalhava em lançamento, né? Numa grande imobiliária. A imobiliária que eu costumo dizer do coração gigante, acho que você conhece. Sim, sim. E eu estava numa padaria tomando café e um cliente olhou, viu eu com crachá e perguntou, você é corretor da imobiliária tal? Eu falei, sou. Ele falou, cara, eu tô procurando uma sala comercial. E aí eu fiz negociação com esse cara por conta de estar identificado. Então, só reforçando aí o que vocês fazem realmente, o crachá ele é super importante. A gente tem histórias de clientes, de corretor na rua, onde o cliente veio perguntar, no elevador do condomínio, então que gerou negócio. Então, realmente é muito importante. Exato. Quando a gente orienta assim, alguma conduta que a Remax pratica, tem que entender que não é por acaso que aquilo existe. Não é que alguém acordou ali um dia dizendo, ah, acho que tive uma ideia aqui, vou fazer tal coisa. Não, meu amigo. Tem 47 anos por trás, tem 8.400 imobiliárias por trás, tem 130 mil corretores por trás, né? Ou seja, é apenas as melhores práticas, é aquilo que dá mais resultado. E não apenas porque alguém fez, porque tudo é medido. O americano é muito analítico. Então a gente tem dentro de uma rede pessoas de 118 países diferentes aplicando a mesma metodologia e você consegue identificar muito bem os padrões que mais dão resultado daqueles que dão menos resultado. Então, numa lei de Pareto, eles falam, olha, investe teu tempo fazendo isto, que vai te dar a maior parte dos resultados, ao invés disto, né? Então, é nada mais do que dar o caminho para você ser mais assertivo, mais eficaz, mais eficiente, com menos tempo, com menos recursos e menos frustrações. Só que aí você vê que muitas vezes a pessoa fala, né, mas eu que sei, aqui no Brasil é diferente, na minha cidade é diferente, no meu bairro é diferente. E não é, são seres humanos, irmão, sabe? É que, na verdade, as pessoas, elas às vezes acreditam mais nas crenças delas do que no teste e no que realmente funciona. A gente vê aí, né, eu conheço muita gente que tem resultado na Remax, muita, e eu conheço uma galera que também não tem, cara. E aí, se você fizer a pergunta se eles seguem o padrão, não seguem. Então, assim, Não segue. Voltando lá no vestir a camisa, se eu tô na empresa que eu entendi que faz sentido para mim, eu preciso vestir a camisa, entender o que está sendo feito e que tem resultado e se entregar, cara. Agora, se a Exato. pessoa ela entra numa empresa, seja ela qual for, e se não vestir a camisa e fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito, ela não vai ter resultado. Mas tu sabe por quê? É porque assim, na Remax a gente não tem nada que é mega ultra power, assim, super hiper gerador de leads. Não é isso. O gerador de leads é você ir na academia e se relacionar com pessoas. O gerador de leads é você tomar um cafezinho por dia na padaria. O gerador de leads é você dar um bom dia dentro do elevador. Esse é o melhor gerador de leads no nosso modelo, né? Então, porque é isso que as pessoas não entendem. E de tão simples elas não acreditam. E daí, por não acreditar, elas não fazem. Esse é o X da questão. É porque o mercado hoje acho que já está contaminado, né? Dessa questão de lead, quero mais lead, quero mais lead. E aí eu quero até fazer uma pergunta que a gente sente aqui, e eu quero ver qual é a sua opinião, e eu acho que vai bater muito com a minha. Quando a gente fala de corretor de imóveis, aquele corretor que a gente pega que não é do mercado, a gente dá o treinamento, esse cara ele tem mais resultado do que o corretor que já vem do mercado. Como que é para Sem vocês dúvida. isso daí? Normalmente é isso que acontece. O cara do mercado só começa a colocar em prática depois que ele vê que um calça branca começou ali sem saber nada, que o cara era farmacêutico,
nunca trabalhou na área comercial, começa a aplicar metodologia e começa a ter resultado, aí o outro falou, opa, peraí, eu preciso fazer algo do que o cara está fazendo para mim ter resultado também. Porque meus velhos hábitos já não estão me dando mais tanto resultado assim, né? Então Exato. a gente prefere muito investir em quem está começando. Pode ver, só que assim, às vezes as pessoas não entendem isso. Falam, mas na Remax só tem gente começando. Depende da fase da Remax. Se a Remax está na tua cidade há 10 anos, você vai ver muita gente tendo muito sucesso. Se ela está na tua cidade há 1 a 2 anos, claro que ainda tem muita gente começando, porque a gente prefere gente começando. A gente prefere formar. A gente não olha para o resultado, a gente olha para a cultura empresarial. Porque com a cultura empresarial, esse cara vai ter resultado, vai ter resultado recorrente e resultado crescente. Diferente daquele que entra e sai, fica naquela vida assim que não é o que a gente busca, entende? Então é uma questão da maturidade da rede na região onde ela se encontra. Sim, o pessoal tá até brincando aqui quando a gente fala de calça branca, né? Quando eu entrei em lançamento era muito engraçado. A gente chegava assim no plantão e já perguntava, e aí, você é calça branca? Cara, eu não sabia o que era no começo, né? Mas o que é calça branca? Aí você olhava pra calça, não, minha calça não é branca. Aí os caras começavam a dar risada, né? E depois eu fui entendendo. Calça branca, bulula, não sei se aí tem bulula também. Na verdade a gente chama de rookie dentro da empresa. Rookie em inglês é todo mundo que está há 1 ano. Né? Em 1 ano você é Aham. um rookie, você é um iniciante. Calça branca a gente fala aqui no jargão popular para o cara que é faixa branca, vamos chamar assim, né? De karatê, de judô, de jiu-jitsu, do que for. Legal. E aí, então faz todo sentido. A gente também vê que a pessoa que vem sem vício, ela tem mais resultados num menor espaço de tempo. E às vezes aquela pessoa que já está há mais tempo fala assim, pô, mas aí ele teve sorte. Não, não foi sorte. Essa pessoa, ela fez o que a gente pediu Métodos e para fazer, processos. porque é um método que a gente acredita e tem comprovado que dá certo. E Isso. aí depois as pessoas, algumas vão se adaptando e outras ficam pelo caminho e tá tudo bem. É a mesma coisa que a gente falou do processo de vendas, né? Que são os processos que vão te levar à venda. E aí, voltando um pouquinho aqui, a gente trabalha, eu pelo menos trabalho aqui com três principais, que é o processo de vendas do comprador, né? Como que a gente faz o processo de vendas para encontrar o comprador, para Uhum. encontrar o vendedor, para fazer a captação, para trazer o imóvel, e o que muitos vocês fazem até com excelência, mas muitas pessoas no mercado não fazem, que é como você se relacionar com o seu cliente corretor de imóveis. Então, o Exatamente. corretor que está dentro da sua imobiliária, a sua empresa corretora, ela precisa entender que é um cliente para você. Então, como que eu faço a comunicação com esse cliente corretor de imóveis? Como que eu vendo o meu serviço para esse corretor de imóveis se tornar um parceiro, fazer negócios? E muitas pessoas entram só com a ideia de vender, 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 não pensam na captação e não pensam no corretor de imóveis como parceiro e como cliente. Você, Exato. você também vê isso muito no mercado? Muito demais. Até antes disso, ó, aqui tá, acabou de comentar aqui a Alessandra, a Glauci e o Rodrigo, grandes exemplos dentro da Remax, de quem aplica o modelo, de quem está começando na carreira há um pouco tempo. A Alessandra tem 3 anos, a Glauci já começou na Remax no mercado imobiliário muito tempo atrás, depois saiu, depois teve um monte de dificuldades na vida, voltou para a Remax, tem 2 anos e pouquinho, e estão tendo excelentes resultados. Por quê? Porque colocam em prática, né? Como o Rodrigo colocou, eu não era do mercado, nasci dentro da Remax como agente e hoje está tendo resultado. Ou seja, quando o corretor olha pro colega como concorrente, né? E isso é natural que ele olhe como concorrente, primeiro porque ele não tem números, estatísticas, talvez ele não percebe o mercado dessa forma, ele percebe de uma forma equivocada. A gente olha para a estatística, a gente sabe que Sim. 79% dos nossos resultados vem da parceria. Então a Remax não poderia falar que ela é a líder mundial do segmento imobiliário, nem que ela vende um imóvel a cada 30 segundos, se não fosse os parceiros. Né? Então, se hoje a gente pode encher a boca para fazer um marketing, porque isso é marketing, toda empresa tem um merchan, e o marketing dela é: ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Por quê? Porque ninguém no mundo faz tanta parceria quanto a Remax. Nós, 79% dos nossos negócios são com parceiros. Então, o meu cliente, ele deu o imóvel para mim, eu faço a venda, quem trouxe o cliente foi o Felipe Adalto. Mas o meu cliente não fala o Felipe vendeu, ele fala o Akram vendeu. Entende? É. Então, eu preciso entender que o Felipe é o meu primeiro cliente. Né? Eu tenho um proprietário, sem dúvida nenhuma, mas saindo do proprietário, meu próximo cliente é o Felipe, que o Felipe está no mercado imobiliário. Ele tem muito mais possibilidades de ter um comprador para aquele imóvel do que, às vezes, um cara vindo do anúncio. E se vir do anúncio, ele é um bônus, está tudo certo. Mas se vir para o Felipe, eu conto que meus colegas vão vender o meu imóvel.
essa é a minha expectativa, que meus colegas vão ter um comprador para o meu imóvel. Se vier do meu anúncio ou da minha placa, melhor ainda, eu vou ganhar o dobro. Mas se não, eu vou ganhar a metade. Por quê? Porque os honorários não são o meu objetivo. É uma consequência do meu trabalho. E o objetivo é que o meu cliente que me contratou esteja satisfeito. Se ele estiver satisfeito, e se o meu colega estiver satisfeito, e se o comprador estiver satisfeito, todos eles vão referenciar meu negócio. E aí eu começo a entrar naquela bola de neve positiva, naquele efeito de ter um negócio recorrente cada vez mais. Sim, você falou até, ó, tem uma frase aqui, ó, não sei se dá para ver ela inteira, que aqui fala o seguinte: sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, tem a Sim. ver com a diferença que você faz na vida das pessoas, que foi da Michelle Obama. Michelle É Obama. isso. Então isso está aqui na nossa parede, porque é o que a gente vê todos os dias. Os honorários, eles são consequências do bom trabalho. Então, assim, Exato. não se preocupe com o dinheiro. Faça um bom trabalho, que você vai ter resultado, cara. E aí o dinheiro vai vir. É aquilo, trabalhe com abundância que você terá abundância. Se você trabalhar com escassez, seja ela de parceria ou de mentalidade, cara, você vai ter escassez, cara. Então não adianta você querer uma coisa e pregar outra, né? Então, tem que vender ajuda. É ajuda. Exato. As pessoas, né? Eu falo todas as lives, eu acho que eu falo essa frase, porque eu adoro essa frase do Richard Robbins, que é: vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Vender não é oferecer, empurrar, ser chato, porque eu não conheço nenhum vendedor, nenhuma pessoa que adora um vendedor. Nossa, hoje eu estou feliz porque um vendedor me visitou, sabe? É o oposto. Mas agora, todas as pessoas gostam de ser ajudadas. Todas as pessoas gostam quando percebem que é autêntico. Poxa, porque se a tomada de decisão de compra ou de venda, ela muitas vezes vem motivada por um sucesso ou um insucesso, por uma dor ou um amor nas nossas vidas, nos nossos ciclos de vida, né? Então, é aquela velha história: casou, separou, ganhou um filho, perdeu um filho, seja lá ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, seja lá o que for. Então, se o cara já está vivendo esse estresse na vida dele, e aí isso força com que ele tenha que mudar de vida, para que ele tenha que ascender ou descer no ponto de vista da moradia, poxa, o que ele menos quer é um cara olhando para a carteira dele nesse momento. Ele quer alguém que fala: poxa, eu já tô cheio de problema, cara, me ajuda, né? Acho que é mais ou menos por aí. E é o que vai acontecer agora, né? A gente está vindo nesse período de pandemia, onde muitas pessoas vão precisar vender o seu imóvel, seja para fazer o up ou um downgrade. Sim. Né? O cara está muito tempo dentro da casa, fala: cara, eu preciso de um dormitório para fazer um home office. Eu preciso de um espaço maior, porque agora eu identifiquei realmente que, né? Ou eu vou precisar vender para investir o dinheiro na minha empresa, que ficou muito tempo parada. Então é o momento realmente também que a gente vai entrar nessa fase. Sem dúvida. E aqui, Aka, o que a gente faz? Até para estimular os corretores, a gente criou um game aqui dentro, que é o seguinte: está guardado em algum lugar aqui. Eu criei uma nota da DF Casa Imóveis. Então todo mês a gente para na reunião e cada um tem que dar essa nota para um outro colega. Falando assim, ó, esse mês eu vou dar a minha nota para o corretor tal, por esse motivo. E o maior número de notas do dinheirinho da DF, quem ganha é porque faz geralmente um bom trabalho de captação. E aí traz o produto e consegue vender para o outro corretor. Então a gente faz esse game até para estimular os corretores olharem para outra pessoa e falarem: pô, o seu trabalho é legal. E essa recompensa vem muito pela captação e pelo trabalho de venda dos imóveis para os colegas. Mas eu vou te falar uma coisa assim, eu acho muito legal isso, super legal. Mas assim, esse reconhecimento, ele é fundamental, eu diria, né? Não apenas legal, mas fundamental. Mas tem uma coisa que é a base de tudo isso, na minha opinião. Que a base de tudo isso é a exclusividade. Porque a Mônica Silva tem uma frase, que na verdade é até do Máximo Forte, ela que usa muito, que ela diz assim: quem trabalha em aberto, quem trabalha sem exclusividade, percebe o mercado como concorrentes, porque os caras vão atravessar. Quem trabalha com exclusividade tem parceiros, não tem concorrentes. Sim. É o oposto, né? Agora, a exclusividade, as pessoas também precisam entender o que é uma exclusividade, como que se trabalha uma gestão exclusiva. A exclusividade, ela é a cereja do bolo. Você não começa o bolo colocando a cereja. Você começa o bolo batendo o ovo lá com farinha, sei lá o que, com açúcar.
né? Você tem que fazer a base. E a base é o quê? A base é o relacionamento. A base é você conhecer o mercado. A base é você se tornar conhecido no mercado. A base é você construir uma boa reputação, uma boa imagem. A base é você receber indicações. Ou seja, tudo isso é a base que vai fazer que quando a pessoa conversar com você, ela perceba que você é de fato um especialista, até porque ela já ouviu falar de você em algum lugar, ou já leu, ou já viu um panfleto seu, ou uma propaganda sua, ou teve uma indicação sua. E aí a exclusividade vai fazer sentido, até porque você vai mostrar que a exclusividade é de anúncio, mas a venda é bem-vinda por qualquer corretor parceiro. E digo mais, não é nem de anúncio, porque a gente permite que os nossos colegas anunciem onde quiser. Ou seja, eu faço foto profissional. Eu vou lá no teu site, se aquele mesmo imóvel esteve contigo no passado, eu digo, Felipe, tudo bem, cara? Olha só, meu nome é Acre, eu estou vendo que você está anunciando o imóvel do seu Pedro. Eu gostaria que você continuasse anunciando esse imóvel, porém eu fiz fotos profissionais. Eu gostaria de disponibilizar suas fotos profissionais para que você atualize o seu anúncio. Inclusive o preço que está lá já baixou, você pode reduzir um pouco o preço. Quer dizer, eu estou auxiliando que o meu colega exponha aquele imóvel da melhor forma possível Sim. para que ele atraia compradores. Então ele não é meu concorrente. Mas se eu não tivesse exclusividade, eu não poderia fazer isso. Concorda comigo? Concordo. Aqui ainda a gente não consegue 100%, tá? Devido a algumas... entra muito a crença dos nossos corretores, mas a gente tem alguma quantidade bem legal de exclusividade e é Eu onde a gente consegue... vou mandar o Edinaldo te visitar aí. Daí tu vai ver que tu vai conseguir 100%. Ele já veio algumas vezes aqui, viu? Edinaldo tá Então me perseguindo, velho, mais tá, que tá, tudo. tá na hora de começar a ouvir o Edi. O Edi conhece muito. Não é pouco, não, é Demais, verdade. Muito. demais. Ele tá me perseguindo demais. O pessoal da Remax Chavante, a gente fez a aproximação deles lá, a reaproximação, né? E aí eles conseguiram, eles estão com vocês aí agora, já com Isso, 2 unidades. Fernando, gente boa Fernando, demais, sabe muito. Caio, Danilo, Isso, exato. legal. E a gente está trabalhando aqui, a gente está conseguindo colocar na cabeça dos corretores, alguns estão adaptando e a gente está tendo um resultado bem legal com exclusividade. Uhum. Inclusive, semana passada, eu fiz exatamente o que você falou. Eu passei para alguns amigos as fotos das nossas exclusividades para eles anunciarem. Que é o que vocês falam muito agora, que é a gestão compartilhada, não é isso? Isso, Vocês exatamente. mudaram um pouco a nomenclatura, não é? A gente muda. Na verdade, não é que a gente mudou a nomenclatura, é que quando eu falo exclusividade, o cliente já está tão saturado da exclusividade, das experiências passadas, que tudo é uma Uhum. experiência que é gerada para o cliente, né? E Sim, normalmente a experiência que ele teve passada não foi legal com a exclusividade. Porque alguém captou aquele imóvel com exclusividade. Isso aí mesmo, angariar para vender, máximo forte. chegou para mim aqui, já está aqui no meu... Ah, vai mudar a tua forma de ver o mercado, não tem a menor dúvida. Então, assim, quando você fala em gestão compartilhada, na verdade você tá fazendo com que o proprietário permita ouvir os seus argumentos. Porque se você fala isso, eu trabalho com exclusividade, na cabeça, no subconsciente dele, ele já está dizendo assim, eu não vou dar exclusividade, eu não vou dar. E ele nem está ouvindo mais seus argumentos, que ele já tomou a decisão. E quando você fala uma gestão compartilhada, ele chega a entortar o pescoço para saber o que é isso. Ele te permite te escutar, sabe? Mais ou menos por isso. Show, exatamente. A gente vai bater um papo mais a fundo sobre esse tema, até para que você possa ajudar a gente aí também. Sim, sim. Vamos entrar E no tema da nossa live, né? vamos. E vamos lá, então agora eu vou falar, já está bem corrido o nosso tempo. Então É, vamos falar, o segundo passo, eu falo muito do controle financeiro. Porque tem muito corretor que vende bem, mas gasta muito bem também, né? E sim. aí vive naquele limite. Se ele perder o time da venda, ele perde totalmente o caixa dele. Então a importância do corretor é ele saber poupar para ele ter a reserva do dia a dia, né? Tem muito corretor aí que parou de vender, a quarentena o cara às vezes travou, bloqueou a mente, parou de vender, não consegue fazer negócio e está desesperado em casa, contando com a ajuda dos R$ 600 do governo aí, porque deu ruim. E às vezes é um corretor que tem performance, mas não tem controle financeiro. Então, assim, de ter uma reserva para o dia a dia, do cara ter aquela reserva para os objetivos dele, seja, sei lá, objetivos materiais, viagem, ele ter uma reserva sobre suas comissões, Sim. ele ter uma Só um reserva, segundo, ó, respondendo aqui o Daniel e o pessoal que está perguntando qual é o nome do livro, eu escrevi aqui acima, olha ali o comentário da Remax Santa Catarina. O livro é Angariar para Vender do Máximo Forte. sim, se quiser dar um print aí, ó. Então, assim,
o corretor ele tem uma reserva para qualificação. A gente vê que tem muito corretor que reclama, mas o cara não se permite fazer um curso, ler um livro. Cara, a gente está tendo um monte de live, hoje tem podcast, tem informação no YouTube gratuito, e o cara às vezes não se permite consumir aquilo e colocar em prática. Então ele tem aí uma disposição financeira também para se qualificar. E outra coisa, ele ter um percentual aí das suas comissões para investimento na sua própria empresa. Cara, às vezes tem corretor com celular que não consegue baixar um aplicativo a mais porque o celular já deu ruim. Então, assim, como que está a sua empresa? Sua empresa não consegue investir num bom material para você utilizar no seu dia a dia? Exatamente. O Paulo de Vilhena fala do círculo virtuoso das vendas, né? Ele fala o que que é. A primeira parte é o marketing. Você tem que ter dinheiro para investir em marketing. Porque o marketing vai fazer você ser conhecido e vai dar ampla exposição ao seu imóvel, ou seja, vai potencializar que as pessoas visualizem e entrem em contato contigo para ocasionar a venda. Então, o marketing vai gerar venda, né? A venda vai gerar uma comissão, que essa comissão tem que ser reinvestida em fluxo de caixa para retroalimentar o marketing. E aí essa roda começa a girar. O que a gente vê é aquela velha história. O cara faz a venda, pega a comissão inteira, que já está devendo inteira para frente, ainda pega o pouquinho que sobra, faz uma dívida, ou compra um carro maior e sai devendo mais, ou vai viajar e fica sem trabalhar, como você falou, e volta para o zero. E não dá para ser assim, né? Eu gosto sempre do exemplo do Secov, eu falo várias vezes, até nas palestras, que o Secov disse que em 2017, aí em São Paulo, para você fazer uma venda devido ao excesso de oferta de imóveis que existiam, lembra que naquela época dos distratos imobiliários, para você fazer uma venda de 600 mil reais, antes você tinha que investir 2 mil em marketing, publicidade e propaganda. Olha só, 2 mil. Aí eu te pergunto, quem você conhece que investe 2 mil em marketing no imóvel? Quase poucas pessoas. Mas faz a conta comigo. Você não tem que ter 100 imóveis. Se você tiver 10 imóveis, 5 imóveis, talvez você consiga investir 2 mil por imóvel. E por que eu deveria investir 2 mil por imóvel? Porque essa pesquisa do Secov disse o seguinte, se eu coloco 2 mil no imóvel e eu consigo vender esse imóvel dentro do meu período, ele gera 36 mil de honorários, a 6%. Se você colocar 2 mil e receber 36 de volta, você teve uma margem de lucro de 1.800%. Mesmo que você divida com algum colega, dê 50% para outro imobiliário ou para um colega autônomo, você ainda assim vai ter 900%. Isso se você investiu 2 mil. E se você investiu 1.000? 1.000 para 36 é 3.600%. Mesmo que você divida, você ainda vai ter 1.800% de margem de lucro. Caramba! Que outra atividade que você conhece no planeta Terra que dá 1.800? Talvez vender cocaína, que não é lícito. Porque outra coisa eu não conheço que tem tanta margem de lucro, entende? Agora, é necessário reinvestir em marketing, né? É necessário ser seletivo com os imóveis que você vai fazer. É necessário você ter exclusividade para você poder fazer esse investimento. Que se você não trabalha com exclusividade, você está jogando esse dinheiro fora. Porque se você vai colocar esse dinheiro, o próprio proprietário vende ou outra imobiliária vende e você não recupera. Agora, quando eu tenho a exclusividade, eu tenho a garantia de poder recuperar pelo menos a metade deste valor. Então eu conto com a metade, porque, vamos lá, se eu investir 1.000 no imóvel, ou mesmo os 2 mil nesse imóvel, né, para mim tirar 36 mil. Felipe, é bom colocar 2 mil e tirar 18? Se eu te convidar para um negócio aqui, Felipe, tu tem que entrar com 2 mil, tu vai receber 18 de volta. Tu entra comigo? Claro. Imagina, entende? Então eu sei que eu vou botar esses dois, eu vou ter garantia de 18. Se eu não tenho exclusividade, eu não tenho essa garantia de 18. E talvez você vai tirar 36, porque talvez você mesmo venda o teu anúncio da tua placa. Entende? Então A chance é bem maior, né? É essa mentalidade que os corretores precisam ter, como empresários. Sim, mas aí está dentro do que eu falei aqui. Eles não querem ter um percentual para investimento no negócio dele. O que eu vejo muito aqui é corretor de imóveis fazer uma boa carteira, fazer uma boa venda e vai lá e troca de carro. Tá errado, Sim. cara. Ao invés de você trocar de carro, pega esse dinheiro, investe no seu marketing para você fazer mais negócios e aí lá na frente você troca de carro. Isso. Mas de primeiro momento o cara ele já quer trocar de carro, andar num carrão e cara, tá errado. Primeiro, coloca dinheiro no seu negócio, faz seu negócio gerar mais dinheiro para depois você começar a fazer esses investimentos, né? Exato. Você tem que ser muito seletivo. Muito seletivo. Porque não é a quantidade. A gente não é portal imobiliário. A gente não ganha por anúncio. A gente ganha por anúncio vendido, né? Então tem uma frase que eu adoro que fala assim, capte o que vende.
Não capte por captar. Capte o que vende. Se é uma porcaria, se é mal localizado, se está mal acabado, se está mal documentado ou se está mal precificado, por favor, senhor corretor, não capte, porque não vai vender. Você vai fazer papel de bobo, vai perder tempo, vai perder energia, vai perder dinheiro e ainda vai sair mal falado. Então não capte. Né? Sim. Selecione muito bem o produto que você vai colocar na sua prateleira. Né? Então, e aí, esse é o segundo ponto, que eu acho que é o controle financeiro, do corretor saber fazer sua divisão ali para ter sua reserva, para não passar apuro, porque a gente entende que tem mês que o corretor, mesmo fazendo o processo de vendas, é normal da nossa profissão, às vezes o corretor passar zerado e depois no outro mês ele conseguir fazer um número maior de vendas, mas ele, tendo controle financeiro, ele vai estar preparado para esse momento. E aí depois, a gente começa a falar de inteligência emocional, que é o controle emocional. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, cara, sai da TV, muita informação negativa, é só bomba na cabeça, tanto política quanto do coronavírus. Aí tem aqueles amigos, os hards da vida, que ficam falando, pô, você viu tal coisa, você viu tantas pessoas morrendo. Cara, se isola. Porque o que a gente vê muito, até que o Tony Robbins fala muito sobre isso, que o nosso pensamento, ele gera sentimento, né? Que gera ação. E são as Não, nossas ações que geram os isso. resultados, Isso, né? na verdade o pensamento gera um sentimento que produz uma, é isso mesmo, produz uma ação, eu ia falar É, da emoção, não, mas produz uma ação e ação, é Tarv Eker, né, que fala isso, é do livro do T. Harv Eker. isso, tem lá também. Então, Isso, assim, o que você está colocando nos seus pensamentos? O que você está se alimentando? Porque exato. isso vai gerar o seu sentimento. O sentimento gera ação e a ação que vai nos trazer resultados. Então, se eu estou consumindo coisa ruim, as minhas ações são baseadas em coisas ruins. Tem pessoas que nesse momento se trancaram em casa, não estão gerando negócio de maneira nenhuma por conta de tudo que está consumindo, cara. Nossa, que é isso. Então, O, assim, é não, muito importante. O que você está alimentando a sua mente? Quem são as pessoas que você está ouvindo? Entendeu? Quais são as lives que você está consumindo? Cara, tem live que os caras estão destruindo a cabeça da galera do mercado imobiliário. Cara, para, eu não quero. tem live, tem livro, tem podcast, tem tanta informação, agora filtra a informação, né? Filtra aquelas que primeiro fazem sentido para você, aquelas que te tocam o coração, aquelas que, né, que você tem um feeling, porque a gente tem um feeling natural, todo mundo tem. Sim, Então não vai. Eu falei quando eu fui no Conecta, e eu adoro o Conecta, eu acho o Conecta que todo mundo deve ir no Conecta, porque é uma iniciativa fenomenal do mercado. Mas se você for no Conecta e não filtrar, você sai de lá mais tonto do que você chegou. Porque você... Não, é verdade. Eu me lembro que eu tinha acabado de chegar. Eu tenho um vídeo, tá aí no Instagram. Eu tinha acabado de chegar do Conecta, cheguei em Floripa, peguei o carro e falei, cara, eu vou fazer um vídeo que me deu um insight. E falei, olha, eu não sei o que eu sei. Eu sei que eu entrei lá com uma certeza e saí com um monte de dúvidas, sabe? Então, assim, por quê? Porque se eu não for criterioso, se eu não tiver responsabilidade em filtrar aquilo que eu tenho que eu vejo de bom, tem muita coisa de bom lá. Mas eu também vi muita gente falando coisas que, pá, mas será? Só está me deixando mais confuso do que me ajudando. Então, filtre muito bem, escolha muito bem. Acho que você foi muito feliz ao colocar isso. sim, porque assim, uma coisa é a pessoa passar a verdade dela, o que ela acredita. Outra coisa é a gente ver o que o mercado está dizendo. Eu vou te dar um exemplo. A gente está até surpreso aqui na imobiliária. Eu falei com o gerente, hoje é dia 27, a gente está com 2 vendas acima da média, da meta. Locação, faz uma semana que a gente bateu a meta. Então, assim, calma lá. Tem muita gente que, se a gente fosse ouvir, ia falar que parou tudo, que travou. Cara, mas aqui o que eu tô vendo, o que tá acontecendo, baseado nas nossas ações de buscar alternativas, cara, estamos super bem. Então, assim, quem que você tá ouvindo? É exatamente isso. Tem um cara que chama Ken Eddy. Ele até vai vir para a nossa convenção de novo esse ano, é um canadense. É muito meu amigo, já comprei 2 livros. Na verdade, comprei um, ganhei outro, 2 autografados, são excelentes livros. Ele fala dos 10 segredos para o sucesso, que é o nome de um dos livros, 10 Secrets for Success. E o outro é o Snakes and Ladders, aquele joguinho americano que tem as escadinhas e tem uma cobrinha que te derruba do joguinho. Aqueles games antigos, estilo Atari, assim, sabe? Então Aham. chama Snakes and Ladders.
E agora ele está escrevendo um terceiro livro, inclusive. E eu fiz um convite para a gente fazer uma live. A gente está marcando só a data agora para falar um pouquinho. E esse cara mudou minha vida no sentido... Isso foi em 2012 ou 2013, ele foi numa convenção da Remax lá na Bahia, e ele falou o seguinte, ele chegou na convenção atrasado, porque na correria de voo, etc. Ele observou ali, tudo bem, não conseguiu jantar, foi para a Praia do Forte, onde estava acontecendo a convenção, e foi pedir uma comida lá num daqueles restaurantes. Chegou lá, os caras demoraram para atender ele, já está quase fechando o restaurante, não tinha ninguém. O cardápio, ele foi pegar o cardápio, as folhas estavam caindo, ele pediu um drink e o drink não veio, ele pediu a comida veio fria, veio tal. E aí o dono do restaurante chegou do lado dele e começou a reclamar. Falou, tu vê, o movimento tá ruim por causa da Dilma, por causa do Lula, por causa do não sei das quantas. Começou a botar um monte de coisa do Donald Trump, sabe? Começou aquela culpar os outros. E o cara, aí o resultado que ele falou foi, se aquele cara tivesse cuidando do cardápio, cuidando da cozinha, cuidando do atendimento, com certeza o negócio dele estaria melhor. Então o que ele quis dizer é, pare de se preocupar com o que está acontecendo lá fora, né, e cuide das suas quatro paredes. E por incrível que pareça, ele começou a palestra dele falando exatamente isso. Quem aqui assiste TV? 90% ergueu a mão e ele falou, então parem. E daquele dia eu parei de assistir. Quem me conhece sabe, eu não assisto Globo, eu não assisto TV. Eu assisto YouTube, eventualmente um Netflix, mas é o que eu assisto. O resto é, sabe, eu filtro muito bem o conteúdo. Cara, e é isso. O que a gente fez aqui também que eu quero deixar como dica? A gente sempre faz aqui um planejamento semestral, né? E um anual. Então a gente trabalha as nossas metas aí. E quando começou tudo isso daí, eu sentei com o Denis e a gente refez o nosso planejamento. Então a gente fez com um cenário que a gente desejava, a gente fez com um cenário mediano, né? E a gente fez com um cenário pessimista. Cara, a gente precisa de no mínimo isso daqui. Então vamos trabalhar com esses 3 cenários, porque a gente alcançando um, a gente vai pensando no outro. E tem muita gente que não refez o seu planejamento. Isso é muito importante, porque a gente começa a trabalhar expectativa e realidade. E a gente não entra na frustração. Então, galera, é muito importante alinhar a nossa expectativa e a realidade. Eu tenho essa expectativa, mas a minha realidade permite alcançá-la? Se não permite, vamos colocar no papel, vamos refazer, porque aí eu não me frustro, né? Do que eu trabalhar com a expectativa lá em cima e não alcançar, pô, o ano era para ser tão bom e veio... Não, calma. Refaz o planejamento, alinha a sua expectativa para você pensar positivamente nas suas ações para que você não tenha frustração. Perfeito. E aí, colaborando com o que você acabou de falar, se a tua expectativa é aqui e a tua realidade está aqui, você tem que ter metas. E a tua meta Sim. não pode ser chegar aqui já, porque você não vai chegar daqui para cá num pulo. A tua meta tem que ser chegar daqui para cá. Ou seja, existe um estudo lá de Denver que fala assim, você tem que ter de 1 a 3 objetivos, de 1 a 3 metas. Quando você tem de 1 a 3, você tem uma alta chance de realizar de 1 a 3. Se você fizer de 4 a 5, se eu não me engano, a tua chance já cai para realizar de 1 a 2. E acima de 5 metas, a tua chance cai para realizar de 1 ou nenhuma. Ou seja, então, você diminui a quantidade de metas, que é para você ter foco, e você coloca ela dentro de um período. Ou seja, neste trimestre eu farei isso. Aí você faz com foco e mede. No outro trimestre, se você alcançou, no outro trimestre você coloca outra meta. Então você vai quebrando isso por período, que de repente dentro de 1 ano ou 2 anos você vai estar aqui. Mas vai ser necessário fazer, medir, ajustar? Sim. E aí está um grande desafio, porque as pessoas colocam a meta lá em cima, e aí não alinha, né? A expectativa e a realidade. E aí a pessoa se frustra, e aí começa o que você falou, pô, mas é por causa do governo, pô, mas é porque isso, aquilo, outro, por causa da pandemia. Não, calma lá, vamos alinhar qual é a realidade hoje da economia de tudo, para que eu não tenha essa frustração. Exato. E aí o que eu gosto de fazer, corretor, faz uma análise SWOT aí, aonde que eu posso atacar, se nesse momento eu preciso mudar a rádio aqui para tirar o chiado e ir para um outro caminho, quais são os desafios que eu posso enfrentar, o que pode dar de errado, e aí você tendo todo esse desenho, todo esse cenário, você sabe os passos de uma maneira mais assertiva, né? E aí você não vai entrar, novamente, que eu falo, dessa frustração. Perfeito. E como diz aquele ditado, motivação é que nem banho, tem que tomar todo dia, né? Motivação você tem que estar motivado todo dia. E se você coloca a expectativa muito alta e você se frustra, você desiste até da profissão.
Falar, ah, esse negócio não é para mim, esse negócio não deu certo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar sua expectativa para que você vá alcançando, por mais que sejam pequenas vitórias, reforços positivos que vão alimentando a sua motivação, né? Ou seja, conseguir uma captação, cara, tem que festejar. E outra, se dê um presente toda vez que você atingir uma dessas metas, sabe? Para você sentir que valeu a pena você fazer aquilo, né? Então, vai jantar fora, vai assistir um filme da Netflix, dê um Por presente menor que para seja. você, por menor que seja. Reforços positivos, exatamente. Nem que se for aquela pizza que você está acostumado a comer na sexta ou no sábado, coloca um significado nisso. Entendeu? Coloca um significado nessa pizza. Ó, essa pizza é por conta daquela captação que eu fiz, daquela venda que eu assinei, daquele bom atendimento que eu fiz e me gerou uma indicação. Sim. Então, coloque significados nisso, né? Eu acho que é muito importante também. Mas aí entra o quesito inteligência emocional, né? Eu acho Sim. que aí a gente fala muito sobre isso, assim, quando às vezes o broker, que é o gestor da empresa, ele tem uma alta expectativa quando ele, no corretor, mas ele não percebeu se o cara está vivendo, que fase da vida dele esse cara está vivendo. Como é que é? Será que ele está bem de saúde? Será que ele está bem com a esposa? Será que os filhos estão bem? Será que ele está bem financeiramente? Será que ele está bem psicologicamente? Porque ninguém vai render se não tiver legal no seu interior. Se eu não estou bem comigo mesmo, se tem algo que está me atrapalhando, me tirando a minha atenção pela minha família, saúde, seja lá o que for, como é que eu vou render 100%? É quase impossível. Então, o dono da imobiliária, ou o broker, ou seja lá a pessoa, o gestor da equipe, ele precisa prestar atenção nas pessoas. O cliente dele não é o comprador e vendedor, o cliente dele é o corretor, é o cara que vai gerar faturamento na empresa dele. Então, ele tem que olhar para esse corretor, para esse cara e falar, bicho, vem cá, sabe, dá um abraço nesse cara e dizer, o que tu precisa, como que eu te ajudo? Mas eu tenho que saber olhar percebendo que tem algo errado. E aí não vai ser numa reunião de equipe, vai ser num cafezinho de pé ali, 15 minutos falando papo de amigo, homem para homem, sabe? Homem para mulher, não importa. Mas é aquela questão assim de empatia, de eu me importo contigo, de como que eu te ajudo, o que você precisa. A gente na Remax tem alguns métodos para fazer isso, a gente faz essas reuniões trimestrais e a gente avalia de forma semanal. Pelo menos algumas franquias fazem isso, na nossa aqui a gente faz. Então, se eu avalio de forma semanal, eu consigo perceber se o cara passou uma semana inteira em branco. O que não quer dizer que ele não está trabalhando, porque ele pode ter trabalhado muito e o resultado só vem daqui 2 semanas para frente, óbvio. Sim. 3, né? Mas assim, mas eu tenho uma chance, quando passou em branco, eu tenho um estalo para dizer, bicho, você tá legal, tá tudo certo, como é que foi a semana, tá precisando de algum apoio, porque pode ser que ele esteja com alguma insegurança que está travando ele, impedindo ele de fazer algo. Ou ele vai dizer, não, cara, olha só, eu tive tantas coisas aqui, mas acho que eu vou ter captações lá na outra semana. Tá tudo certo, mas pelo menos eu tô junto, eu tô próximo, né? Acho que isso é importante. O Máximo até fala muito, né, que o nosso negócio é de pessoas para pessoas. E eu tenho até um vídeo lá no YouTube que eu fiz falando sobre isso, porque assim, a gente falou aqui, né, do pensamento, do sentimento, das ações. Quando a pessoa não tá bem com ela mesma, vou dar um exemplo básico aqui. O corretor brigou com a esposa na hora de sair de casa. O dia dele, cara, se ele não resolver aquele assunto, não vai ser produtivo. Não. Porque ele vai se bloquear, vai ficar com aquela sensação, com aquele pensamento ruim, que vai gerar o sentimento ruim, e a ação dele, cara, basicamente vai ser de procrastinação. Ele vai ficar se remoendo o dia inteiro. Por isso é importante alinhar a expectativa da família também em relação ao trabalho dele. A família tem que saber que, diferente de um trabalho onde eu trabalho, daqui a 30 dias eu tenho resultado, pode ser que eu passe 60 ou 90 dias sem resultado. E não posso ter esse esforço negativo, né? Mas eu tenho que colocar as ações em práticas que estão corretas, que vão me levar ao resultado, sem ter essa pressão negativa, né? Ou seja, alinha junto com a expectativa com a tua família também. Cara, é muito bacana o que você falou. Quando eu trabalhava numa empresa de TI, a terceira maior da América Latina. E, cara, eu pedi as contas porque eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, entrei de cabeça no mercado imobiliário, só que eu fiquei 6 meses sem vender, cara. E nesse momento eu tive muito apoio da minha esposa, que na época era noiva, da família. Para você ter ideia, eu fazia panfletagem na rua e a gente pegava as cartelas de etiqueta, né? Colocava na mesa e ia tirando as etiquetas para ir colando nos jornalzinhos e tal. Que naquela época a gente fazia muito jornal. Era o que ensinavam a gente na época, né? Marketing de guerrilha, né?
Até minha sogra me ajudava, cara, a fazer isso. Então, assim, a importância das pessoas que estão com você entender o seu momento, entender o seu propósito. Então, assim, eu teria tudo para ter desistido nesses 6 meses sem vender, mas o apoio que eu tive me manteve e me colocou ali num patamar no que eu pudesse enxergar e falar assim, não, as pessoas acreditam, eu acredito nisso, eu quero isso, e, cara, a partir daí Exato, começou a dar tudo certo. mas nem sempre a gente tem esse apoio da família. Muito pelo Nem contrário, sempre. muitas vezes a gente tem uma pressão externa, uma pressão interna na família. Então, se eu não tenho esse apoio na família, eu tenho que ter esse apoio em alguém, seja no meu colega, seja no meu broker, seja no gestor da minha equipe, né? Então isso é importante, porque o que retém as pessoas no trabalhar, a primeiro lugar é o desafio de elas subir, progredir na carreira, ou seja, ter um plano de carreira, ter esse desafio de poder ser alguém melhor amanhã, né? Isso é o primeiro aspecto. O segundo é o relacionamento com o gestor e o relacionamento com a equipe. Ter um bom ambiente, um ambiente saudável. O terceiro como é que é? É o ambiente. O terceiro, o reconhecimento. O terceiro é você ser reconhecido pelo esforço que você faz. E o quarto é a remuneração. Olha como isso é importante, está tudo interligado. Ou seja, então o cara quer ganhar mais, mas ele quer ganhar mais sendo reconhecido, tendo um ambiente saudável e onde um ambiente que ele pode crescer. E isso, se ele não é em casa, isso é dentro da imobiliária que ele deve ter. Porque em casa, eu até brinco no começo da minha palestra, quem já assistiu vai lembrar, que eu falo assim, galera, quem nunca chegou em casa e ouviu aquela pergunta assim, e aí, vendeu? Né? E aí geralmente todo mundo dá risada porque, cara, todo mundo passou por isso ou ainda passa por isso. E as pessoas falam assim, e aí, hoje, vendeu? Então é essa expectativa, né, que as pessoas que estão de fora geram, né? Então fica aquela pressão. E aí a pessoa fala assim, não, hoje eu não vendi. Calma, não é assim. Hoje eu fiz um bom atendimento que pode gerar um negócio. Mas, cara, aí no outro dia chega em casa, qual que é a pergunta? E aí? Vendeu? E às vezes aquele profissional, ele vai carregando esse peso, né? De às vezes chegar em casa e querer falar para a família, hoje eu vendi. E às vezes por não vender, o profissional vai carregando aquele peso. Cara, eu vou chegar em casa, vou ouvir aquilo de novo. Mas aí que entra o reforço positivo. Olha, eu não vendi, mas eu avancei. Tá. Por exemplo, eu vi uma vez o nosso broker dos Estados Unidos, ele fazia o exemplo do futebol americano. Ele falou assim, como é que tu faz um touchdown? Raríssimos casos o cara sai correndo de uma linha, atravessa o campo e vai para outra linha. Ele sempre vai ganhando algumas jardas. Com muita luta, com muita peleia, ele ganha algumas jardas. E às vezes ele perde algumas jardas e recupera e tem que voltar a ganhar algumas jardas. A nossa carreira no mercado imobiliário é assim. Você tem que ir ganhando jardas, você tem que ir ganhando espaço. Então, são pequenas vitórias que me fazem ir progredindo. Às vezes eu vou ter que dar um passinho para trás, mas daqui a pouco eu dou um pum e vou lá e faço um touchdown, vou lá e faço a venda. Então, por mais que a tua família te cobra e aí vendeu, olha, ainda não vendi, mas eu avancei no seguinte ponto, né? E fale isso convicto, e fale isso, porque se você mesmo não acredita, ou se você mesmo não consegue fazer com que os outros acreditem, fica difícil com que eles acreditem em você. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí entra o que a gente falou de inteligência emocional, né? Você está preparado para tudo isso e trabalhar de maneiras positivas, entender positivamente qual foi o passo que você deu a mais que vai te levar ao resultado e você fazer aquelas comemorações, mesmo que pequenas, mesmo que seja um copinho de café com seu amigo de trabalho. Exatamente isso, cara. Bom, temos 1 minuto e 20 segundos aqui ainda, cara. Uma pena, passou rápido pra caramba. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Parece, eu costumo dizer que é aquela conversa que parece que a gente tá no boteco, né? Parece. Vai embora. E eu não vejo a hora, meu irmão. Eu tô precisando de gente, cara. Não vejo a hora de ir pro boteco mesmo. Cara, nem me fala. Mas é isso daí. Acho que deu pra gente passar um pouquinho aí. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né, para entrar fundo em cada tema, mas eu espero ter compartilhado alguma coisa aí que valeu a pena. Não, demais. Eu tenho certeza que a galera curtiu, tem muita coisa que a galera já sabe, mas esse reforço ele é muito importante, né? Porque uma coisa é eu saber, mas outra coisa é eu estar sendo lembrado o tempo inteiro, e às vezes cada um vai ter um momento do clique, né? Ó, eu fiz um post esses dias que eu falei assim, ó, às vezes o corretor, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, mas às vezes o porquê fazer, ele ainda não entendeu. E o porquê então, é o primeiro. Entenda o seu porquê. Porque a gente fala um monte de coisa que às vezes todo mundo já sabe, né? Que a gente fala, pô, mas todo mundo já fala isso há anos, mas o corretor ainda não faz. É porque ele ainda não entendeu. Silva.
Beijo grande. Ele ainda não entendeu o porquê dele. Então entenda o seu porquê para que as coisas vão começar a acontecer. 5 segundos. Galera, obrigado aí por todo mundo. Fiquem bem, fiquem com saúde. Uma excelente semana a todos. Filipão, valeu. Valeu.